Este mês não está nada fácil para Alexandre de Moraes. A Justiça da Espanha negou na quarta-feira, 26, um pedido de prisão feito pelo ministro contra o jornalista Oswaldo Eustáquio, de 46 anos. Ele é considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal. O mandado de prisão foi encaminhado pelo Itamaraty e solicitado dentro de contexto de um processo que visava garantir a prisão de Eustáquio para responder o processo de extradição. Moraes havia acusado o jornalista de descumprir ordens ao continuar usando as redes sociais, o que, segundo a defesa, isso não ocorreu, uma vez que Eustáquio não está utilizando as redes sociais no Brasil. A defesa também entrou com pedido no sentido de que o processo de extradição seja paralisado até que se julgue o pedido de asilo político. Bem, gente, nós acabamos de sair aqui da Embaixada da Espanha. Vamos dar uma chegada. Embaixada da Espanha. Nós viemos fazer, que é muito importante. Nós viemos aqui nos encontrar com a embaixadora, com o secretário-geral da embaixada. Nós temos casos pelo mundo inteiro, como brasileiros nos Estados Unidos com a sua liberdade cerceada, como jornalistas que estão lá, no caso do Constantino, quero lembrar aqui, Maria, tive com o Constantino, e que está com câncer na boca, câncer na medula e com seu dinheiro trancado aqui, exatamente pelo crime de ter falado, crime de opinião, um jornalista. Mas na Espanha nós temos o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, que nós sabemos o que ele sofreu aqui, a perseguição por conta de crime de opinião. Crime de opinião, onde é que está isso? No ordenamento jurídico nacional. Em lugar nenhum, por puro capricho do senhor Alexandre de Moraes e do inquérito das fake news, que tem como pai o senhor Toffoli. A gente fala muito do Alexandre de Moraes, mas o pai é o senhor Toffoli, que criou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para questões internas que nada tem a ver com questões externas. Então é o seguinte, a nossa indignação, e nós temos que lutar até o final, em favor desses nossos irmãos que estão sendo vilipendiados, as suas famílias. O Oswaldo Eustáquio foi preso em um inquérito ilegal que o PGR mandou arquivar e que já vão fazer 6 anos de aniversário esse inquérito, chamado inquérito das fake news. Ele foi para o Paraguai, foi perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, agora está na Espanha. E a Espanha, a pedido de Alexandre de Moraes, estão tentando extraditá-lo. Nós viemos aqui, o senador Rogério Marinho, que é o nosso líder, e o senador Girão, né, que não temos aberto mão, até porque estamos vivendo num momento no Brasil, um momento da anistia dessas pessoas todas, de pessoas inocentes, inclusive desses jornalistas, e estamos sentindo uma receptividade do parlamento e do povo brasileiro. Quando a mídia se mostra contrária, é porque algo certo está do nosso lado. Se mostra contrário. E veja, quem é que está pedindo anistia? Nós estamos pedindo anistia para quem não cometeu o crime, nós estamos pedindo para quem cometeu o crime, como segundo o nosso especialista nessa palavra, Rogério Marinho, quem cometeu crime de sangue, para que dê o perdão para pessoas que não cometeram nenhum tipo de crime. Nós fomos bem recepcionados, né, Marinho? Pela nossa... Bom, primeiro agradecer aqui o convite, né, o Magno e o Girão nos convidam para hoje estarmos aqui na Embaixada da Espanha para tratar de um assunto que eu considero assim, extremamente importante, né? Que é pedir à Espanha, através da sua representação aqui, que não conceda, né, a extradição do Oswaldo Eustáquio, uma vez que ele está sofrendo aqui uma perseguição em função de ter se pronunciado, se posicionado. O crime que ele responde aqui é o crime de opinião. E na hora em que o país começa a perseguir seus cidadãos, começa a restringir a liberdade, começa a tentar calar, emudecer os críticos, esse país está doente. Nós precisamos sensibilizar as autoridades de outros países do mundo para que eles entendam a nossa realidade. Nós estamos vivendo aqui uma disfuncionalidade entre os poderes. E a forma como o nosso Supremo Tribunal Federal está agindo precisa ser corrigida. Não é possível que agora no dia 14 de março, numa sexta-feira, nós vamos estar comemorando um triste marco. 6 anos de um inquérito interminável, que é o inquérito do fake news. O inquérito deveria durar, de acordo com a nossa legislação pátria, 30 dias, no máximo 90 dias. São 6 anos. No dia 16, eu quero aproveitar aqui, Magno e Girão, para dizer que nós precisamos voltar às ruas da cidade, de todo o Brasil, né, para mostrarmos a nossa resignação, a nossa insatisfação
né, e mobilizarmos a população para dizer que isso não pode ser normalizado, né, que precisamos sim de anistia para aqueles que praticaram depredação, porque não há crime de sangue, não há golpe. Isso é uma narrativa que é imposta para justificar esse estado de exceção que se abateu sobre o Brasil, né? E ao mesmo tempo reconciliar o país. E veja o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que está na hora de voltarmos a falar de impeachment do Lula, que está penalizando a população brasileira com a sua forma de administrar, que não é diferente do que aconteceu nos últimos 14 anos que o PT esteve à frente, né, do país. A corrupção, o descaminho, a forma como a população brasileira vem sendo penalizada. Então, nossa embaixada aqui na Embaixada da Espanha é no sentido de sensibilizar as autoridades espanholas para que não façam a extradição do Oswaldo Eustáquio, que hoje está sendo perseguido, né, por crime de opinião. É mais uma etapa, né, Magno? Rogério, nós vamos fazer peregrinação onde tiver que ser feito para defender o princípio fundamental, que é o da liberdade. E a censura está comendo solta no Brasil. E hoje nós tivemos um longo diálogo aqui com tanto a embaixadora quanto o comissário secretário-geral, e entregamos o documento. Vamos às outras embaixadas, onde quer que tenha brasileiro que está exilado, e são muitos. Argentina, Estados Unidos, e nós vamos continuar esse trabalho. Ontem na OEA estivemos lá, depoimento, o relator se sentiu, disse até para a imprensa, profundamente impactado. A filha do Oswaldo Eustáquio, que é o caso que a gente veio tratar aqui, um dos primeiros exilados jornalistas do Brasil, foi um depoimento comovente, porque teve até revista íntima numa criança, né, num adolescente, e não tem fim essa perseguição, mas nós não vamos aceitar isso até que o Brasil volte a ter Estado democrático. De direito também. Estado de direito, democrático, direito. É verdade. Estado de direito. Estado de direito, é verdade. Olha, 3 coisas. Primeiro, o impeachment do Lula. Segundo, nós queremos de volta a Constituição brasileira, o respeito à Constituição brasileira. E terceiro, aos inocentes do dia 8, que se cometeram um crime foi de vandalismo. Não temos um terrorista e nós não temos uma democracia relativa. Nós somos um país que temos uma Constituição e temos uma democracia. E por falar a verdade, por lutar pela vida e princípios, nós não somos antidemocráticos. Vai ficar aqui o nosso recado em nome dos outros senadores. Nós vamos lutar até o fim. E dia 16 nós vamos para a rua para pedir o impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar, fora Lula. Fora Lula.